E se eu te dissesse que machine learning nada mais é do que reconhecer padrões, mas sem você programar regras? Vamos imaginar algo simples, diferenciar uma banana de um limão e de uma laranja. Como você ensinaria isso para um computador? O jeito tradicional seria escrever regras. Por exemplo, uma função classificar fruta, onde a gente vai colocar duas características principais, que seria arredondado, doce, e meu código vai verificar se a primeira condição é real ou falsa. Então, se arredondado for zero, que está representando a palavra falsa, ele vai retornar a banana, que já seria a única fruta que não é arredondada. Se ela continuasse a condição e ela fosse doce, seria laranja, porque a minha outra fruta é limão, que bateria em cima do return limão. Eu defini cada regra, eu decidi qual pergunta vem primeiro, eu decidi como separar cada categoria. Isso é chamado de programação tradicional, mas machine learning inverte totalmente essa lógica. Em vez de eu ensinar a regra, eu mostro exemplos. É porque, no fundo, basicamente, machine learning não é sobre código, é sobre dados. Uma das formas mais simples de organizar esse tipo de decisão é usando uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão nada mais é do que uma sequência de perguntas organizadas em forma de uma árvore. Cada nó faz uma pergunta e cada resposta divide o problema. E no final você chega numa decisão. Perceba que o código que eu escrevi antes já era basicamente uma árvore, só que ainda fui eu quem escolhi as perguntas. E se eu não quiser decidir qual pergunta vem primeiro? E se eu quiser que o computador descubra isso de uma maneira? É aqui que a árvore vira machine learning. Aqui eu não preciso mostrar qual pergunta é mais importante. Eu só vou carregar meus dados. O algoritmo, ele vai conseguir analisar esses dados e testar várias divisões possíveis e escolher aquela que melhor separa os padrões de decisões. Ele constrói basicamente uma árvore de decisão automaticamente. Então, a gente consegue perceber que na programação tradicional eu escrevo regra por regra, enquanto no machine learning o modelo aprende a partir dos meus dados. E inicialmente eu estou passando só as informações de cada característica que eu considerei importante para ele encontrar a fruta específica, e logo em seguida já é meu código. Para entender é bem simples, eu faço import do Pandas, do sklearning também, para importar a árvore de decisão. Faço inicialmente a leitura do meu CSV através do Pandas. Logo em seguida, eu já dou o modelo Decision Tree Classifier, que é para iniciar a instância dele. Por fim, o modelo .fit é onde eu vou realizar o treinamento do meu modelo. Eu tô basicamente dizendo, olha esses exemplos aqui e descubra sozinho quais perguntas fazer para conseguir separar as frutas. O algoritmo ele consegue analisar esses dados, ele testa várias divisões possíveis e escolhe aquela que melhor separa os padrões de dados, na qual ele já constrói a árvore de decisão automaticamente. No caso, eu só coloquei duas características e tem poucas frutas. Mas imagina que eu tivesse 40 frutas e eu tivesse mais 10 características de cada fruta. Ficaria muito complexo escrever esse código da maneira tradicional. E também ficaria vários ifs, várias condições na qual não tem a necessidade utilizando machine learning. Por fim, depois que rodar o ponto .fit, na qual eu faço o treinamento, eu vou rodar esse último comando, que é o ponto .predict, que é na qual eu consigo ver a predição da minha fruta. Então, por exemplo, ali eu quero saber uma fruta a qual ela não é arredondada e que ela seja doce. Analisando os dados CSV, a gente consegue ver que a única fruta que não tem essa característica é banana. Dentro do nosso modelo, a gente utilizando o ponto predict, a gente vai ter esse retorno. Então, se a gente rodar esse comando aí, print árvore.predict, a fruta que a gente quer identificar através dessas características, o retorno que ele vai me dar no meu terminal vai ser banana. Então aí é um exemplo simples como utiliza. Só tem três categorias, né? Banana, limão e laranja, mas imagina que tivesse 30 frutas. Então aumentaria muito mais a complexidade de fazer isso em um código mais tradicional. Então, utilizando machine learning, a gente consegue resolver isso de uma maneira bem simples e com poucas linhas de código. Então perceba a diferença. Programação tradicional, eu escrevo cada regra.
Machine Learning, o modelo aprende a regra a partir dos dados. A estrutura em si pode ser a mesma, mas quem decide as perguntas acaba mudando tudo. Então, sim, Machine Learning é sobre reconhecer padrões. Mas o que torna ele poderoso é que você não programa regras. Essa é só uma pequena parte do que é Machine Learning. Aqui eu usei um problema de classificação simples. Mas Machine Learning também pode ser usado para prever valores numéricos, por exemplo, como prever o preço de uma casa, como prever o consumo de energia de um motor. Isso aí já entra outros tipos de problemas, chamado regressão. Também existem métodos muito mais avançados do que uma árvore de decisão. Quando falamos de imagens, voz ou linguagem, já fica ainda assim mais complexo. É onde a gente acaba entrando dentro do mundo de Deep Learning. Entender sobre árvore de decisão não é o fim. É literalmente só o começo. Porque Machine Learning não é um algoritmo, é só uma forma diferente de resolver problemas.